Extremes, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Projetos Extremes. No vídeo de hoje, galera, nós vamos dar sequência para a gente fazer um servomotor com este motor automotivo de para-brisa de carro. É um motor de corrente contínua VCC. Ok, galera? Então, neste vídeo nós vamos fazer com que ele se transforme em um super servo. Veja que nós vamos utilizar a plaquinha deste pequeno servomotor, esse micro servo de 9 gramas, referência SG90, potenciômetro. Nós vamos colocar aqui no eixo, ele vai dar o feedback da rotação do motor para a placa Arduino e também a nossa placa IBT2, que é ela que vai dar condição de alimentar esse motor, porque ele é um motor grande, né? Um motor de 12 volts com uma corrente alta, beleza? Então, galera, assista o vídeo até o final, eu tenho certeza que vocês vão gostar deste conteúdo, beleza? Ok, galera, então no primeiro momento nós vamos ligar o nosso micro servo motor aqui na nossa placa Arduino, para a gente ver como que ele se comporta. Aqui já tem uma programação de 0 a 180 graus para ele fazer o giro aí, né? Ok, então vamos pegar, alimentar o nosso conector aqui do nosso servo motor. Sabemos, galera, que nós temos de seguir essa ordem aqui dos cabinhos. O cabo amarelo, esse cabo amarelo aqui, ele manda o sinal. O cabo vermelho é a alimentação e o cabo marrom aqui, ele é o cabo negativo GND, ok? Então nós vamos pegar um cabinho, colocar aqui no sinal. Nós vamos utilizar o sinal, vou conectar aqui, está conectado no sinal, galera, do nosso micro servo. Para a gente saber qual é a saída PWM que a gente deve usar, observe, aqui na placa Arduino tem esses pinos com esse símbolo como senoide, tipo um tio aqui, ok? Então, qualquer um desses aqui vocês podem utilizar, são 6 pinos que dá condição para saída PWM. Então nós vamos utilizar o 9, ok? Então vou colocar aqui, ó, o sinal vai ser aqui no pino na saída 9, vai ser o nosso PWM. Ok, agora o que falta aqui? Falta alimentar o mais do nosso motor, que vai ser, que vai escolher aqui os 5 volts. Então, galera, aqui na segunda casinha é o 5, nosso VCC 5 volts do Arduino. Agora nós vamos pegar o GND, tem 2 GND aqui, ó. Vamos pegar esse aqui primeiro, esse segundo aqui, GND, ok? E aí nós vamos conectar aqui no cabinho marrom do nosso motor, beleza? Ok, galera, então só para a gente comparar, veja que nosso micro servo está trabalhando em 180 graus. Vamos ver o código. Veja que o código aqui, ele está de 0 a 180, né? E aqui embaixo de 180 a 0 graus, ok? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai mudar para 90 graus para ver o comportamento ali do nosso servomotor. Ok, galera, eu mudei aqui 90 graus, vou mandar fazer o upload. Vamos ver aqui. Ok, recebeu. E aí, agora está com 90 graus. Eu vou mudar agora para 45, galera. Ok, agora está em 45 graus, né? Veja que está um delay de 20 milissegundos. Agora eu vou fazer aqui, mandar o upload. Vamos ver aqui o LED do Arduino, quando ele começar a piscar, chegou a informação. Agora vamos ver, olha aí o nosso servo, agora mandando com 45 graus, beleza? Ok, galera, então vamos começar a fazer a instalação
do nosso servo. Eu vou mostrar os detalhes para vocês aqui, como que eu fiz esse bem bolado aqui, somente para a gente mostrar para vocês como que a gente vai fazer esse servo motor com esse motor de para-brisa de carro, motor automotivo, ok? Então, só para vocês entenderem, galera, que para controlar um motor de limpador de para-brisa de carro, que é um motor desse robusto, como se fosse um servo, usando uma ponte H, o nosso IBT2, né? Que é baseado no BTS 7960, que é a nossa ponte H aqui. Então, galera, e aí, um Arduino Uno, você precisa entender que esse motor não é um servo de verdade, ele não tem controle interno de posição. Então, será necessário usar um sensor de posição, como um potenciômetro ou um encoder, acoplado ao eixo, para medir o ângulo e implementar o controle de posição via software. Então, toda essa parafernália aqui é para a gente colocar esse potenciômetro, que ele vai dar condição de receber, né, o sinal daqui do eixo do motor. Ele vai ser controlado e vai receber aqui quando ele estiver acoplado. Veja que eu consegui aqui uma mangueira pneumática. Eu acho que aqui é 6 a 8 milímetros, deu certinho aqui. Então ele vai ficar dessa forma aqui, galerinha, ó. Quando eu ligar o nosso motor, ele vai conseguir girar, e aí, como veja os cabos já estão ligados ali, né, ele vai mandar o feedback aqui do eixo, do giro do motor, para a nossa ponte e ao mesmo tempo para o nosso Arduino, e ele vai controlar, né, o movimento, vai dar uma precisão no movimento, e aí que ele se transforma, o nosso motor comum, ele vai se transformar em um servomotor, porque ele vai ter todos esses componentes para fazer com que ele faça o controle de velocidade, de torque, né, através da corrente, e aí ele se torna um motor comum em um servomotor. Beleza, galera? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar alguns detalhes aqui para vocês. De repente vocês querem fazer essa mesma ideia que eu fiz aqui. O que eu vou fazer? Vou tirar essa tampa aqui, galera. Vamos ver se dá para tirar aqui. Olha, a tampa, eu fiz um furo, aproximadamente aqui é uns 8 milímetros, né? E aqui, galera, é preciso tirar essa anilha. Deixa eu ver, vamos ver se dá para tirar essa anilha fácil, galera, porque eu não tenho um alicate. Tem um alicate que entra aqui, chamado de saca-anilha, e eu não tenho esse alicate aqui, então eu vou tentar tirar. Ok, galera, eu tirei aqui, veja, tirei a anilha, né? Deu um pouquinho de trabalho, mas se você tiver o saca-anilha vai ser fácil tirar isso aqui, hein? E agora eu vou precisar tirar essa aqui para mostrar para vocês. Vou tentar dar uma batidinha aqui, ó. E aí vai sair a peça. Olha só. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei o eixo original, vou pegar aqui um motor que eu não abri ainda, tá 0 bala, para mostrar como era antes. Ok, galera, então esse motor aqui ele tá zerado, né? Eu não mexi nele ainda. Então esse eixo aqui era igual a esse. Eu soldei um parafuso aqui, ficou desse jeito aqui. E do outro lado eu coloquei um pedaço de parafuso também, cortei, pra gente fazer aqui, colocar a nossa mangueirinha, né, pedaço de mangueira, que vai ficar dessa forma, tá bom? Então, eu vou tirar isso aqui também para mostrar para vocês, que aqui dentro tem uma engrenagem e um eixo sem fim. Então, tira isso aqui, e aqui, vamos ver se dá para tirar, galera. Tá, isso aqui é a engrenagem, né? Aqui, vocês estão observando, é um eixo sem fim aqui, ó. Então ele pega aqui na engrenagem, uma engrenagem helicoidal, e tem uma graxinha para lubrificar, colocar de volta, e aí a gente vai montar de volta
para a gente começar a fazer o próximo passo, para a gente começar a fazer desse motor o nosso servomotor, beleza? Ok, galerinha, então nós vamos utilizar esse potenciômetro. Deixa eu mostrar para vocês. É um potenciômetro de 100K. Esse potenciômetro, galera, a gente vai ter de desmontar ele, porque tá vendo aqui quando eu giro, ele tem um mecanismo aí dentro de limite, ele tem um limitador aqui, tanto para um lado como para o outro lado. Então, como que esse potenciômetro ele funciona? Ele é composto, ele é um componente eletrônico utilizado para controlar a posição ou velocidade do servomotor. Ele é composto por um resistor variável e um cursor móvel que permite ajustar a resistência de acordo com a posição desejada. Esse ajuste é utilizado para calibrar o servomotor e garantir o funcionamento preciso e eficiente. Então, nós vamos ter de abrir ele aqui para a gente tirar, para deixar ele livre aqui, girando aí 360 graus. Ok? Então, a gente vai abrir com uma chave. Vou virar aqui a câmera para a gente mostrar os detalhes, galera. Tem que tirar, ó, tem 4 abinhas com essa chave aqui, uma chave pequena, cuidado para não se machucar. Vai abrir. Vai abrir aqui, galera, os 4 lados. Ó, antes de deveria marcar, né? Ele tá parando aqui, ó. E o outro lado. Eu acho que não vai dar problema não. Então, a gente vai abrir agora o mecanismo do potenciômetro. Ok, a gente conseguiu abrir. E o que impede ele de fazer o giro completo é essa pecinha aqui, ó. Tá vendo aqui? O que a gente vai fazer, galera? A gente vai pegar um alicate de corte e cortar isso aqui. E cortar. E tem pedaço. Aí, agora ficou livre aqui, né? Eu acho que agora vai dar pra gente montar de volta. Vai montar de novo. É desse lado aqui, tá vendo aqui? Aqui tem um rebaixo. Então, vai ter que entrar aqui, ó. Ok. Agora, vou pegar um alicate e botar de volta aqui. Ok, galera. Agora parece que vamos ver como que vai ficar agora o giro dele. Ó, ficou livre, totalmente livre. Agora sim vai dar condição de a gente começar a fazer a solda aqui, colocar os fios, né, os cabinhos, para transmitir essa resistência para nossas plaquinhas ali, do nosso Arduino e do nosso IBT2, ok? Ok, galera, agora vamos trabalhar aqui na nossa plaquinha do nosso servomotor. Tá vendo aqui o nosso servomotor? Esse servomotor está completo, então essa plaquinha é daqui, nós tiramos. O que eu fiz aqui, galera? Vou pegar uma outra plaquinha aqui, essa plaquinha aqui eu danifiquei. Então como que era? Eu peguei, o motor era aqui, né? O motorzinho ficava dessa forma aqui, ó. Tirei o motor, soldei 2 cabinhos, depois a gente vai colocar lá. E agora vamos focar aqui nesse potenciômetro, veja. Tá vendo aqui? É essa mesma placa. Eu estou substituindo esse potenciômetro nesse cabinho por esse potenciômetro que a gente preparou aqui.
Então a gente vai soldar aqui, ó, ok? E esses dois cabinhos aqui, a gente vai depois também, já está soldado, né, o cabinho do motor, onde era esse daqui, beleza? Então só para vocês entenderem como o que a gente está fazendo. A gente está fazendo dessa forma. Essa aqui é a plaquinha, era a plaquinha de um servomotor, e essa aqui também é a plaquinha igual a essa. Então, já está soldado aqui, a plaquinha vai ser ligada, e essa parte vai ser ligada ali no nosso Arduino, né? E essa parte aqui já está soldada. Bora só focar nessa parte do potenciômetro, galera, por enquanto. Então a gente vai soldar aqui, ó, dessa forma aqui. Só que a gente vai precisar de mais um potenciômetro para a gente fazer o ajuste, né? Quando o motor ligar, ele vai ficar com muita ou pouca velocidade, e aí a gente não tem como ajustar. Então eu vou soldar esse potenciômetro aqui em paralelo com esse aqui, que vai ficar no eixo do motor, que vai ser o nosso sensor. Então, como são cabos iguais, eu vou pegar e emendar eles aqui, ó, fazer uma junção com cores iguais, e aí depois a gente faz a solda, passa o estanho, olha aí, amarelo com amarelo, vermelho com vermelho e marrom ou preto, tudo junto aqui, ó, beleza? Vai ficar dessa forma. E aí agora eu vou soldar aqui, ó, ok? Ok, galera, agora nós vamos montar o nosso potenciômetro no nosso motor. Eu preparei essa chapinha metálica, fiz alguns furos aqui para ela coincidir com esses furos aqui. Veja que tá furado aqui, vou colocar dessa forma. Primeiro eu vou pegar o potenciômetro, veja, eu fiz um furinho aqui para a gente fixar esse nosso potenciômetro dessa forma aqui, ó. E nesse furinho ele vai entrar essa trava aqui para ele não se movimentar, ok? Então dessa forma vou colocar essa arruela aqui para ver se estabiliza melhor. Ficou melhor. Vou colocar a porca. Vamos apertar aqui com o alicate. Beleza, galera, então tá aí. Agora nós vamos colocar aquele pedaço de mangueira que eu falei, aquele ar pneumático, né, bem aqui. Vou ficar dessa forma. E aqui, galera, nós vamos encontrar a posição. Ficar dessa forma aqui, ó. Nós vamos utilizar uns parafusos para a gente colocar. Vou primeiro colocar esse lado aqui, galerinha. Aí depois a gente
dar um aperto final. Mais ou menos vai ficar assim. Ok, agora a gente vai encontrar a posição ideal aqui, ó. A gente vai procurar encaixar essa parte aqui no eixo, desse jeito aí. Já está acoplado o nosso elemento elástico lá. E aí agora vai ajustar e colocar, fazer os apertos finais. Ok, colocamos uma portinha aqui e a outra que sumiu eu vou encontrar. Ok? Ok, galera, então vai ficar mais ou menos desse jeito aqui. Já apertei os parafusos e agora o próximo passo nós vamos fazer as ligações nas placas Arduino e IBT2. Beleza, galera? Ok, galera, então vamos dar início às conexões elétricas de sinais e de alimentação para ligar o nosso motor de corrente contínua, que é o nosso motor automotivo. E aí, logo após a ligação com as placas IBT2, essa plaquinha aqui, que é uma ponte H, e nós vamos também precisar do nosso Arduino. Então nós vamos fazer as conexões dessa ponte aqui no nosso motor, aqui a plaquinha do nosso servo que a gente já tirou, e aí a gente vai começar agora, galera, a fazer isso, beleza? Ok, então para a gente transformar o nosso motor elétrico em servomotor, nós vamos precisar dessas duas placas, que é a IBT2 e o nosso Arduino Uno, e da fonte de 12 volts que vai alimentar esse motor, e uma fonte de 5 volts que vai alimentar a parte lógica dessa fonte da placa IBT2, né, da nossa fonte HIBT2, e também aqui do nosso Arduino, beleza? Então no decorrer do vídeo a gente vai explicando os detalhes dessa instalação, beleza? Tá vendo esses pinos aqui? Esses 8 pinos que tem aqui, começando do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é onde vai ser alimentado. Vamos começar daqui, do 7 e 8, que representa o VCC no 7 e o GND no 8. Então nós vamos colocar uma alimentação de 5 volts aqui. O RS a gente não vai usar no primeiro momento. O RN, que é o Enable, e o LN, que também é o Enable, onde vai fazer o sentido de rotação. Veja que nós fizemos aqui um jump, né? Tem aqui um jumpzinho, ele vai ser jumpeado, e daqui nós vamos fazer uma alimentação mais para ele. Um desses pinos a gente vai colocar um mais aqui, ok? E aqui no 1 e o 2, que vai ser o RPWM e o LPWM, ou seja, nós vamos aplicar um PWM no motor. Aqui 1 e 2 vai ser ligado esses dois cabinhos aqui, a nossa plaquinha, né? E ele vai dar condição de ser aplicado o PWM, para ele girar, dá condição de girar no sentido horário e anti-horário, ok? Então, ele vai girar o motor no sentido, aplicando o PWM em RPWM e manter o LPWM em nível baixo. Para girar no sentido contrário, devemos aplicar o PWM também em LPWM e manter o RPWM em nível baixo. O RN e o LN devem estar em nível alto para habilitar os canais correspondentes. E essa placa, ela tem condições, né, de suportar até 43 ampere
e picos de até 60 amperes. Beleza, galera? Então, essa é uma breve explicação e agora vamos começar a fazer as conexões do motor. Ok, galera, então vamos lá, vamos iniciar agora. Vamos começar por esses dois cabinhos aqui, galera. O vermelho e o preto. O vermelho é o mais e o preto é o negativo. Do que a gente está falando? Lembra desse motorzinho aqui? Ele estava bem aqui, ó, no nosso micro servo motor. Beleza? Ok? Seria esse carinha aqui, só para você lembrar. Ok, galera, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um terminal aqui, ó. Tem um cabinho aqui pra gente colocar aqui na nossa saída de controle. Então vamos colocar esse cabinho no número 1 aqui, ó. Saída 1. E aí nós vamos pegar esse cabo vermelho, a nossa plaquinha do nosso driver, nosso servo motor, micro servo, e colocar aqui. Vamos pegar outro cabinho e colocar no 2, no número 2 da nossa placa IBT2 e vamos ligar aqui a jacaré. Ok, galera? Então, o que seria esses dois pinos 1 e 2? Dois pinos. O pino 1, ele corresponde ao PWM para a rotação horária e o pino 2 para a rotação anti-horária. Então, veja que ele já está nessas condições e já pode fazer a rotação horária e anti-horária. Beleza? Agora vamos para o próximo passo. Ok, galera, agora nós vamos colocar esse outro cabinho aqui. Lembra que nós dissemos que nós temos aqui um jump, que eu já fiz um jump aqui, ó, do 3 para o 4. Dá para vocês observar que tem um jumpzinho aqui. E agora eu vou pegar um cabinho e colocar em um desse lado aqui, ó. Conector, coloquei aqui. Beleza? Ó, tem que ver para não dar, deixar encostando no outro. Ok, então tá ok aqui, não está encostando. Beleza, o que seria esse 3 e 4? 3 e 4 se refere a rotação que habilita o canal para o lado direito, né, e para o lado esquerdo, que é o R Enable e o L Enable, direito e esquerdo. Então ele dá condição de habilitar o canal, né, o canal para o lado direito e esquerdo. Eles têm de, dentro desse drive, ele tem de se conversar aí para poder mandar informação para o nosso motor. Beleza? Então, galera, o que falta agora? Vamos para o próximo passo. Ok, galera, então o que falta? Aqui, ligar na nossa placa IBT2. Já ligamos esse aqui, 1, 2, 3 e 4. Fechamos o cabinho. 5 e 6 a gente não vai usar. Aí vai o próximo, que é o 7 e 8, que seria a alimentação de 5 volts. O que eu vou fazer? Vou pegar uma fonte de 5 volts, tá vendo aqui? A nossa fonte é regulável, ela vai de 4,5 a 7, então está regulável para 5 volts. Eu vou preparei esse cabinho aqui já está saindo 5 volts. Então o mais é o VCC da fonte, né? E aqui esse cabinho meio cinza, ele é o negativo, o GND. Ok? Então eu vou ligar aqui, ó. O vermelho vai pegar no 7 e o cinza no 8. Então aqui, galera, já está devidamente alimentado o nosso IBT2. Falta esse cabinho aqui. Esse cabinho aqui, ele vai ter de ser alimentado no mais dessa fonte também. Ok? Então eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar ele junto com essa alimentação aqui, galera. Beleza? Então ele está junto aí com mais da fonte de 5 volts. Agora, galera, vamos alimentar na placa Arduino nosso motorzinho, né, que seria essa plaquinha aqui, que vai dar o sinal para ligar o nosso motor
de para-brisa de carro. Então nós vamos pegar aqui, vamos só entender essas cores desses cabos. Veja que o cabo amarelo é o sinal, o vermelho é a alimentação mais de 5 volts e esse pretinho aqui, esse cabo aqui é o negativo, é o GND, ou ground, né, como se chama. Ok, então vou pegar um cabinho aqui e conectar no sinal amarelo da nossa plaquinha e nós vamos ver o pino 9, né, conforme a nossa programação. Vamos ver quem é o pino 9, o Arduino ele tem 6 pinos PWM, então o pino 9 ele dá a condição de oferecer esse PWM aí, ok? Tem um 9, tem um 10, tem um 11, mas como a gente já fez o nosso código com o 9, nós vamos colocar aqui, conectar o nosso cabinho amarelo no 9, ok? Beleza, então tá conectado. Agora vamos pegar um outro cabinho, aqui, galera, ver se eu encontro. Vamos colocar esse cabinho aqui no GND preto. Conectar aqui. Tá difícil de entrar. Não sei se já entrou. Aí, conseguiu. Agora vamos pegar o GND aqui, ó. Tem um GND. Deixa eu colocar bem aqui para vocês observar. Ok, GND conectado. Agora nós precisamos colocar o outro cabinho aqui, cabinho vermelho, que é o mais, né? Vamos tentar encontrar aqui um cabinho. Ok, então encontrei um cabinho vermelho. Vou conectar aqui. Ok, e aqui, galera, eu vou colocar no 5 volts do nosso Arduino. Então, é esse segundo aqui de cima para baixo. Beleza? Então já está devidamente conectado o mais do nosso motorzinho no nosso Arduino. Ok, galera, então agora nós devemos conectar o GND do Arduino com o GND da nossa fonte de 5 volts. Então precisava fazer um jump aqui, né? Mas como tem aqui um outro GND do lado, eu vou pegar um cabinho, conectar aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. E compartilhar esse GND do nosso Arduino com o GND da fonte, seria esse caminho aqui, ok? Então vou tirar aqui, adicionar, compartilhar aqui com esse. Ele ficou meio folgado, eu quero ser fino. Vamos fazer assim. Vamos ver se vai dar certo, galera, dessa forma aí, ok? Então tá feita a instalação. Agora nós vamos ligar a parte de potência, vamos ligar a alimentação da fonte e ligar o nosso motor de para-brisa de carro. Ok, galera, então nós estamos com uma fonte de 12 volts, 16 amperes, 4 e 16 amperes. E aí nós vamos pegar a saída dessa fonte, preparada aqui com esses terminais vago. E nós vamos pegar agora aqui, vamos escolher aqui os terminais de alimentação, como nós já falamos. O B+, ele alimenta a nossa fonte. Nós vamos colocar aqui no cabo branco, que é o mais 12, e o cabinho que sai do B- vai para o cabo negativo da fonte, também de 12 volts. Ok, já está devidamente ligado. Agora nós vamos pegar aqui o cabo M-, observe, M-, M+, é o vermelho, ele vai alimentar o nosso motor. Já coloquei também os terminais aqui e nós vamos ligar o nosso motor
galera, praticamente já está tudo pronto aqui, as conexões de alimentação de potência e de sinais para a gente partir esse motor para ele se transformar em um servomotor, ok? Ok, galera, agora nós vamos tocar fogo no parquinho, nós vamos ver se o nosso motor, realmente, nosso motor comum de corrente contínua, vai ser transformado em um servomotor, ok? Então, antes de a gente ligar aqui a nossa placa Arduino, o que seria um servomotor, galera? Um servomotor é um tipo especial de motor elétrico projetado para operar com altíssima precisão no controle de posição, velocidade e torque. Então, esse motor de corrente contínua, ele é um simples motor, e aí nós fizemos todo aquelas conexões nas placas de Arduino, e agora nós vamos ver se ele vai funcionar como um servomotor. Então, vamos ligar aqui um Arduino. Opa, olha aí, galera. Veja, galera, já está funcionando, galera. 45 graus aí, hein? Vou tentar aumentar aqui. Ok, galera. A última programação que a gente fez no motor pequeno, no microservo, era 45 graus. O que eu vou fazer agora? Vou mudar logo aqui para 180 graus, para ver o que acontece. 180 graus, galera. Vou colocar aí aqui no código o nosso Arduino. Vamos ver como que ele vai se comportar. 180. Vou mandar carregar agora, galera. Vou colocar aqui para vocês observar. Deixa eu ver, galera. Mudei agora para 180 graus. Vou mandar agora fazer o upload. Olha aí, vou clicar aqui. O LED do Arduino vai receber a informação. E olha aí. E agora, galera, olha só. ...180 graus, galera. O nosso motor está fazendo o ângulo de 180 graus, observe. Então, galera, está funcionando perfeitamente a nossa transformação. Vamos ver aqui no eixo. Ele está recebendo feedback, né? Do eixo do motor, passando pelo nosso sensor, que no caso o sensor ele está bem acoplado aí, é o nosso potenciômetro, né? Poderia ser um encoder, ele está fazendo o papel do encoder aí, então, né? Veja que está funcionando perfeitamente. Eu vou mudar agora, galera, para 90 graus. Vamos ver o que acontece. Ok, galera, mudei para 90 graus. Vou mandar carregar. Vamos ver aqui. Está mandando a informação. Carregou. Vamos ver o resultado. Olha aí. Opa, galera, tá funcionando perfeitamente o nosso macro servomotor, ou seja, o nosso super servomotor. Eu vi aí nas características desse motor, ele consegue ter um torque aí de até 80 quilos, né? Quilogramas. Ok, galera, então nós conseguimos transformar um simples motor automotivo de carro em um servomotor, utilizando o Arduino Uno, a nossa ponte H IBT2 e o código, galera, aqui tá aqui no IDE do Arduino, ok?
para vocês esse código na descrição do vídeo. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, para a gente modificar, a gente conseguiu modificar um simples motor de para-brisa de carro em um super servo motor. Desejo muita boa sorte nos seus projetos. Fica firme, fica forte, fica com Deus.